Vamos hoje celebrar a ceia do Senhor Jesus, mas antes de tudo eu quero compartilhar com você uma palavra. Evangelho segundo escreveu São Marcos, o capítulo de número 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo de número 21. Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 21. Quem achou, diga amém. Quem não achou, estou procurando. Aí, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Eu estou esperando a pastora Ana, ela já está estou esperando. Tem dois irmãos nos visitando hoje aí, glória a Deus, aleluia. Sejam muito bem-vindos aqui. Fernanda? Ah, é? Nossa, até a máscara é parecida, né? Olha, às vezes me perdoa que de máscara, às vezes eu não... Essa máscara só veio para isso, né? Eu já sou bom para guardar semblante. Mas seja bem-vindo aqui em nome de Jesus. Eu espero que Deus já esteja falando com vocês. Se sintam acolhidos na casa do Pai. Você pode dar uma salva de palmas pelos irmãos. A casa é do Pai. Amém. Para nós é um privilégio que vocês venham, que vocês estejam aqui nesse lugar. Pode ter certeza disso. Marcos 5, 21. Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e enquanto ele estava junto ao mar, então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, eu rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Versículo 31. Vamos até o 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela dorme. Mas riram-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Mas Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e ordenou que dessem de comer a menina. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, tua palavra fala conosco, Senhor, nessa noite toda especial, que nós estamos reunidos aqui na tua casa, na tua presença. Fala, Senhor, com cada um, desde o menor ao maior. Fala os corações. Eu repreendo toda perturbação, todo impasse, caia por terra nesse momento. Deus, que o nosso coração seja boa terra para receber a semente da tua palavra. É o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui
nós estamos vendo a passagem desse homem chamado Jairo. Jesus, ele está chegando, ele chega na cidade. E a Bíblia diz que esse homem chamado Jairo, quem era Jairo? Jairo era o principal da sinagoga. Jairo era um homem influente. Com certeza, Jairo era um homem abastado financeiramente, um homem de posse, de bens, um homem que a sociedade o reconhecia. Mas agora, Jairo está vivendo um grande problema, uma grande crise na sua vida. E muitas vezes, o nosso maior problema, a nossa maior dificuldade é sabermos o que fazer quando as crises batem a porta da nossa vida. Nós temos visto aí fora, agora, esse momento da nossa história, uma crise jamais vista, uma crise sanitária jamais vivida no mundo. E o pior, no nosso país, tantas pessoas perdendo a vida. E não é só a crise sanitária, não é só a crise humana, a crise financeira que desencadeia isso, porque as pessoas perdem o emprego. E porque perdem o emprego, muitas vezes desencadeia a crise física, porque as pessoas ficam deprimidas, oprimidas. As pessoas estão tendo dificuldades para ficar em casa por causa desse distanciamento. É notório e é certo já, os números mostram isso, que nesse ano todo que as pessoas ficaram em casa, foram forçadas a ficar em casa. Muitas famílias tiveram crises de relacionamento, casais, as questões relacionadas a relacionamento, a problemas de relacionamento, brigas, discussões, separações, problemas com os filhos. Isso aumentou de uma maneira brutal, porque as pessoas não estavam preparadas para viver isso. E uma coisa é verdade: nós nunca estamos preparados para viver ou para enfrentar uma crise. O que nós precisamos é ter fé no meio das crises, porque as crises virão. Elas virão na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Sempre haverá crises. Por mais que a gente fale, está amarrado, bispo, está repreendido, mas elas virão. Olha quantas agora, nesse momento, nós estamos enfrentando e vivendo. A Bíblia diz que Jairo tinha uma crise dentro da sua família. A sua filhinha doente, ali, aquela que ele tem carinho, amor, pai de menina, chamego, xodó, tantas outras coisas, papai para lá, filhinha para cá, e vai e volta. Mas agora, sem que Jairo pudesse fazer nada, ou sem que ele tivesse o mínimo controle disso, a Bíblia diz que a sua filha está muito doente, à beira da morte. A questão é, o que fazer quando esse tipo de crise bate à nossa porta? Quando a crise vem e nos sentimos, eu e você, impotentes, incapacitados, inabilitados para fazer algo. Jairo não poderia fazer nada, com certeza. Jairo era alguém influente, rico, tinha dinheiro. Jairo deve ter tentado fazer um monte de coisa. Ele deve ter levado a filha dele nos médicos. Ele deve ter consultado as pessoas que humanamente poderiam ajudá-lo, mas nada foi possível. E o que fazer quando tudo aquilo que eu podia fazer eu já fiz e nada aconteceu? O que fazer quando a gente chega ao limite da nossa capacidade humana? O que fazer quando eu percebo que não dá mais para mim fazer nada? É nessa hora que nós temos que fazer aquilo que Jairo fez. É nessa hora que a gente precisa entender que temos que seguir o que Jairo fez. Quando ele viu que já não dava mais, a Bíblia diz que ele foi procurar alguém. Quem ele vai procurar? Ele vai procurar Jesus.
Quando já não dá mais, quando as nossas forças acabam, quando nossa capacidade humana de poder fazer algo já não é suficiente, é sinal que chegou a hora da gente procurar Jesus. É sinal que chegou a hora da gente procurar quem pode mudar. No meio das crises, a melhor coisa que você pode fazer é procurar ao Senhor. É buscar a presença do Senhor. Jairo foi buscar Jesus. Jesus está na cidade, ele fica sabendo. Alguém diz para Jairo: olha, Jesus está na cidade. E a Bíblia diz que ele vai ao encontro do Senhor. E eu quero dizer algo para você, abrir um parênteses aqui nessa noite, dizer algo para você. Que bom que você veio nessa noite, nesse lugar. Muitos talvez poderiam estar aqui, muitos queriam estar aqui também, mas não podem. Mas a bênção é que você está aqui. E se você está aqui, se você veio ao encontro do Senhor, eu quero profetizar e declarar: glória a Deus, Ele está aqui. Se você veio buscá-lo, irmão, Ele está nesse lugar. Então se prepare. Eu não sei qual a crise que você tem vivido ou enfrentado, eu não sei quais as incapacidades que você tem estado à frente, mas nessa noite, se você veio para buscar ao Senhor, Ele está aqui. Quando a gente olha para Marcos capítulo 5, presta atenção numa coisa. Lá no versículo 1 do capítulo 5 de Marcos, você vai ver que Jesus está chegando, ele desce do barco, a cidade é a cidade de Gadara, e a Bíblia diz que alguém vem ao encontro do Senhor. Quem é que vem ao encontro de Jesus? Aquele endemoniado que vivia nos sepulcros, um endemoniado gadareno. Ele tinha um monte de demônio, ele tinha um monte de situações e de crises que ele não conseguia administrar. Mas a Bíblia diz que ele mesmo, com tudo isso que ele está vivendo, quando Jesus desembarca na cidade, o primeiro que vem ao encontro de Jesus é Ele. E o que vai acontecer na vida dele? A Bíblia diz que a vida dele será transformada. Todos aqueles que buscam a presença do Senhor têm a vida transformada. Quando você olha para essa passagem aqui, o texto de Jairo, mas dentro do texto de Jairo tem um contexto. O contexto qual que é? Aquele da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela há muitos anos sofria dessa doença de mulher. Ela tinha essa hemorragia, mas ela diz assim: se tão somente eu for na presença de Jesus, se tão somente eu tocar nele, nas vestes dele, eu sararei. A Bíblia diz que ela vai, e quando ela chega na presença do Senhor, a vida dela é transformada. Irmão, todo aquele que chega na presença do Senhor, todo aquele que vai na presença do Senhor, ele nunca volta da mesma maneira. Você não veio até aqui nessa noite, saiu da sua casa, enfrentou crise. Se você falar para muita gente aí fora que você saiu da sua casa para vir a uma igreja, muitos vão dizer: mas olha a crise do Covid, mas olha a crise, olha os problemas, cuidado, toma cuidado, olha isso, olha aquilo. Você não olhou para isso, você olhou para o Senhor. Você sabe que se você chegar na presença dele, ele tem algo para a tua vida. Você sabe que na presença dele, ele muda a tua história. Ei, eu tenho uma novidade para você: Jesus está mudando a tua história hoje. Jairo vai à presença, porque ele sabia que só na presença é que algo poderia acontecer. Ele chega na presença de Jesus, e a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é se prostrar. Ele se prostra aos pés de Jesus. Isso tem algo aqui. Não é só chegar e se prostrar. Por quê? Porque de acordo com a tradição judaica, um judeu, ele só se prostra na presença de uma autoridade ou de qualquer outra pessoa se ele reconhecer que aquela autoridade ou aquela pessoa tem mais poder e mais capacidade do que ele. Só assim. Jairo está dizendo assim quando ele chega e se prostra: eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor pode. Ele não está falando, ele está tendo atitude.
Nessa noite, talvez seja a noite de poucas palavras, mas de mais atitude. Então, se você chegou até aqui, não fique, irmãos, não fique voando. Se você chegou até aqui, não fique alheio. Se você chegou aqui, não fique fora desse contexto, desse ambiente, não fique fora dessa atmosfera. Se você chegou até aqui, reconheça com o teu coração, reconheça nas suas emoções, nos seus sentimentos, que aquele que está aqui tem poder para mudar a tua história, tem poder para mudar a tua vida. Reconheça hoje. Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o versículo 6 diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus reconheça, tenha fé, acredite que Ele é abençoador, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não adianta você vir buscar Deus e chegar aqui, você não ter essa capacidade de entender que aquele que está aqui, Ele pode mudar a história da sua vida. Tem muita gente por aí entrando e saindo da igreja, ele até vai buscar Deus, mas quando chega na presença, falta a fé para crer que aquele que está aqui pode mudar a tua história. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: aquele que está aqui pode mudar a tua vida hoje. Sabe, eu tenho duas alternativas: ou eu me curvo a Deus, ou eu me curvo aos problemas que eu tenho vivido. Não tem outro. Tem muita gente se curvando aos problemas, tem muita gente sucumbindo às adversidades, às crises. A crise é sentimental, a crise é matrimonial. Eu já não aguento mais, eu vou entregar os pontos, eu vou desistir. O problema é na minha empresa, no meu comércio, eu vou entregar os pontos. Sabe por quê? Porque a crise bateu a porta. A crise está para todo mundo, irmão, a crise está para todo mundo. Mas você tem um Deus, você tem um Deus pela tua vida, você tem um Deus pela tua história. Reconheça que Ele tem poder. Reconheça. A crise não é maior do que o teu Deus. A crise não é maior. Eu vejo um monte de crente morrendo de medo, apavorado. Um monte de crente fechado, trancado, amarrado, de mãos atadas por causa de crises. Eu vejo casais com medo. O marido não fala com a mulher com medo. Por quê? Porque o casamento está por um fio. Porque o relacionamento, filhos que não falam com os pais com medo. Pais que não falam com os filhos sobre situações com medo. Mas sabe quem pode mudar a crise dentro do teu casamento? Sabe quem pode mudar a crise de relacionamento com os teus filhos? Ele que é o arquiteto da família. Ele pode, Ele é Deus, Ele é Deus. Creia nisso nessa noite. Eu vejo tanto crente prostrado diante de lutas, de adversidades. É melhor eu não falar nada, é melhor eu nem abrir a minha boca, porque se eu abrir a minha boca, vai piorar. Mas você tem que abrir sua boca. Olhe para o teu irmão e diga para ele: você tem que abrir sua boca, irmão. Diga para ele: abra a boca aqui nessa noite. Ele disse um amém. Ou se não faz assim. Ele está de máscara. Jairo vai chegar. Cheguei, reconheci que Deus tem poder. Qual é a terceira coisa que Jairo vai fazer? Ele vai chegar para Jesus e dizer assim: que ousadia, hein? Jesus, é o seguinte, vem comigo, vamos lá na minha casa, coloca a mão na minha filha para que ela seja curada e ela viva. Vem comigo, vamos lá na minha casa, coloca a mão na minha filha e cura ela. Diga: eu tenho nos meus lábios uma declaração de fé. Olha o que Jairo falou.
A Bíblia diz que a filha dele estava morrendo. Ele falou: vamos lá em casa, Jesus põe a mão para que ela vai viver. Eu vejo muito crente por aí afora. O que sai da boca dele, Jesus Cristo, misericórdia. Eu já não aguento mais, não dá mais, vou parar, vou desistir. Vai fechar, vai parar. Aonde o mundo vai parar desse jeito? Meu Deus, é só morte, é só perca, é só derrota, é só fracasso. Eu não aguento mais, eu não vou mais, não sei o que. Irmão, você precisa ter uma declaração de vitória nos seus lábios. Aquilo que sai da tua boca é o que você vai viver. Irmão, tem muito crente por aí declarando aquilo que a mídia quer, aquilo que a sociedade quer. Ai, misericórdia, está morrendo e vai morrer mais. Olha como é que está. Eu não sei onde o Brasil vai parar, eu não sei como é que vai ser. Está faltando isso, faltando aquilo. Desse jeito vai morrer todo mundo. Irmão, para com isso. A gente precisa ter uma declaração de vitória na nossa boca. Ai, agora vai fechar tudo. Então, vai fechar tudo então. Quem que está falando que vai fechar tudo? É você. O diabo não precisa nem fazer nada. Você viu, menina? Vai fechar tudo então. Enquanto você está declarando que vai fechar, o que vai acontecer? Vai fechar. Irmão do céu, desse jeito aí vai ficar todo mundo desempregado. Vai ficar todo mundo. E o diabo aí. Isso. Rapaz, está morrendo gente, hein? Ai, vai morrer mais. A gente muitas vezes está emprestando a nossa boca. A gente fica com aquela: antes pingar do que secar, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. É ruim com Deus, é pior sem Deus. Para com isso, irmão. Muda isso. Muda o que você fala. Muda o que você diz. Jairo falou assim: vamos lá, para você colocar a mão e ela viver. Ó, ele não falou talvez ela viva. Vamos lá, quem sabe, o senhor colocando a mão, acontece alguma coisa. Vamos lá, Jesus faz alguma coisa. Não, ele está sendo enfático. Vamos lá que o senhor coloca a mão e ela já vai viver. Porque aquilo que Deus faz, irmão, é concreto na minha vida e na tua vida. Deus não está brincando com você. Deus não te chamou para brincadeira. Deus não te chamou para servir a Ele, para Ele ficar: olha, quem sabe, ó, talvez eu vou fazer. Irmão, aquilo que Deus quer, Ele faz. Declaração de vitória. A mulher do fluxo de sangue falou o quê? Eu vou até lá, porque se eu tocar nele, talvez eu seja sarada. Ela falou: eu vou até lá, porque se eu tocar nele, eu vou sarar. Olha para o irmão que está do teu lado, pergunta para ele: o que tem saído da tua boca, irmão? Pergunta para ele aí, para os dois aí: o que tu tem falado, irmão? No meio das crises. Ó, vai ter corte na empresa, hein? A empresa vai fechar e você trabalha lá. Eu lembro que da última vez que nós pegamos um avião lá para o Rio Grande do Norte, o avião ia descer, arremeteu, subiu. Tinha sido logo depois que tinha caído o avião lá do pessoal da Chapecoense por falta de combustível. Aí o avião arremeteu, uma arremetida horrorosa, feio, negócio feio, foi que negócio estranho, mas fiquei lá. Aí daqui a pouco o piloto fala assim: olha, a gente vai ficar aqui, se o negócio não melhorar, nós vamos ter que ver o que faz, porque não dá para ficar aqui, porque pode acabar o combustível. Meu Deus do céu, pensa o povo dentro da aeronave. Era a primeira vez que a Amanda viajava de avião. Justo eu que levei ela. Falei: ah, meu Deus, olha, judiação. A Amanda ficou amarela, verde, roxa. Eu lembro que quando o avião pousou, a gente ia num voo para Natal. Natal não deu, o avião voltou para Fortaleza, um negócio louco. Desceu em Fortaleza, porque lá não dava, arremeteu em Natal.
Negócio, pensa, o avião daqui a pouco vai descer, está descendo, subiu, não foi, ficou um tempo no ar, ninguém sabia o que estava acontecendo, foi descer em Fortaleza. Quando desceu, o povo, nossa, parecia que está tendo festa, né? Parecia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, né? Falei, meu Deus do céu. Eu falei para Amanda, Amanda, esse avião não ia cair, porque eu estou aqui. É verdade, irmão. Nossa, bispo, que soberba. Não, irmão, não ia cair, porque Deus nunca falou para mim que aquele era meu último dia. Eu falei isso para ela. Deus nunca falou para mim que aquele era meu último dia. Eu tenho fé, irmão. Pode ser a crise que for, você tem que ter fé. Se você está no meio, não vai acontecer. Não vai acontecer. É assim. Às vezes quando eu e a pastora chegam em algum lugar, está vazio, eu falo para ela, compra logo. Aí passa 5 minutos, não cabe de gente. Por quê? Porque a bênção não é em mim, a bênção é em você, a bênção é em nós. Você é a bênção. Aonde você entrar, você vai abençoar. Em meio às crises, Deus te chamou para abençoar. Está tendo crise lá na sua casa, está tendo crise na sua família. Sabe quem é o abençoador? Sabe quem Deus está esperando virar essa chave, mudar esse momento, mudar de nível? Você. Jó capítulo 19. Jó está lá, Jó está mal. Coisa está feia com Jó. Não tem mais nada o que fazer. Ele está ali. Mas olha o que ele vai falar. Jó capítulo 19, versículo 25. Eu sei, olha lá, vamos do versículo 21. Olha lá. Compadeça vós de mim, amigos meus. Compadeça de vós de mim. Por quê? Por que me perseguis como Deus me persegue? Quem me dera fossem as minhas palavras escritas. Você vai vendo aqui, ó, versículo 17, Jó diz assim, ó: o meu hálito é tão intolerante à minha mulher, eu sou repugnante aos meus próprios irmãos, até as crianças me desprezam. Se você ler o capítulo 19, Jó vai dizer assim, ó: eu já não tenho mais dente. Ele estava apodrecendo por dentro. Eu falo assim, ó: nem minha mulher aguenta quando eu abro a boca. Que situação. E quem era Jó antes? Que crise que ele está vivendo. Os amigos dele, que era para ser amigo, tudo perseguindo ele. O que você está vivendo, Jó? Por que você está nessa crise? Por que esse momento? É assim, irmão. Você tem amigo hoje? Tem? Você tem dinheiro no bolso então, hein? É sinal que você tem dinheiro. Porque quando você estiver na crise, vamos ver quantos amigos vão sobrar naquele momento. Aí você vai conhecer os seus verdadeiros amigos. De Jó não sobrou nenhum. Ele está vivendo isso. Que crise é essa? Mas olha o que sai da boca de Jó no versículo 25. Achou aí? Jó 19, 25. Quem achou, dá glória. Quem leu, dá glória e aleluia. Quem não leu, não achou, eu vou dizer para você. Jó, mesmo vivendo toda essa crise, mesmo vivendo todo esse momento, podre por dentro, os amigos abandonaram, nem as crianças queriam saber de Jó. Jó não podia nem chegar perto, não tem dente, não tem nada. Mas ele diz no versículo 25: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará por mim na face da terra. Eu estou vivendo uma crise, eu estou vivendo circunstâncias, situações adversas, problemas, dificuldades, mas o meu Redentor vive. A mulher dele já tinha falado para ele: amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Você é louca. No meio das crises, o diabo quer isso mesmo. Para que você está indo na igreja? Para quê? Essa crise toda. Com todos os problemas, você ainda vai para a igreja? Quantos de nós faríamos como Jó? Meu Redentor, Ele vive. O versículo 24 diz que Jesus foi com Jairo. Foi. Mas por que Jesus foi com Jairo? Por causa da declaração de fé de Jairo. Porque assim, ó, Deus não é com os derrotados, hein? Dá uma olhada nesse irmão que está do teu lado, vê se ele tem cara de quem é um vitorioso. Diga para ele: é assim, meu irmão. Porque Deus não anda com derrotado não, hein?
Ó dia, ó azar. Não sei, será? Quem sabe? Se Deus quiser eu vou passar dessa. Se Deus quiser eu vou vencer. Se Deus quiser eu chego lá. Deus não anda com derrotado não, meu irmão. Deus não anda com crente que não levanta a cabeça. Deus não anda com aquele que não se aproxima. Deus não anda com aquele que não reconhece o poder dele. Deus não anda com esse. Deus está com aqueles que têm uma declaração de fé. Deus está com aqueles que têm um hino de vitória nos lábios. É com esse que Deus está. Agora a coisa está boa para o lado de Jairo, não está? Ó? Então, Jairo está andando com Jesus. Ó, que beleza. Quantos de nós não quer isso? Andar com Jesus, coisa boa, coisa linda, maravilhosa. Hein, Deco? Mas aí, ó, ele está indo, no versículo 35, o que vai acontecer? Alguém vem, enviado do capeta, do diabo. Ei, Jairo, seguinte, incomoda o mestre, mas não. Game over. Sua filha morreu. Na nossa caminhada, na nossa trajetória, sempre vai ter esses enviados de Satanás para tentar roubar o seu ânimo. Na nossa caminhada, mesmo caminhando com Jesus, as palavras negativas vão vir, irmão. As palavras contrárias, ai, estou andando com Jesus, mas é só não na cara. Oxe, irmão, oxe. Estou andando com Jesus, mas só tomo não. Ué, elas vão vir mesmo. Jesus nunca falou, anda comigo que não vai ter mais não, agora é só assim. Onde está escrito isso aqui? Mais o que aprende com Jesus hoje aqui. Aprende com Jesus, ó. Vem para mim. Coisa linda de Deus. Aprende, ó. É o seguinte: não incomoda mais o mestre, não. Ela morreu. O que vai acontecer aqui no versículo 36? Olha o que vai acontecer. Simplesmente Jesus não vai falar nada. Tem umas versões que diz assim: Jesus não fez nem pouco caso. Algumas versões estão assim: e Jesus, sem acudir às palavras, né? Ou seja, aquilo que o enviado do capeta falou, Jesus nem ligou. O nosso maior problema, aprende com Jesus hoje. O nosso maior problema é esse: a gente dá muito ouvido ao que falam. Você está indo para a igreja? Estou. E lá na igreja isso acontece. O pastor falou lá que Deus vai guardar minha casa. É, mas você não vigia não. Fica saindo indo para a igreja, viu? Covid está por todo lado, não sei o que. Olha, Deus falou que vai guardar, que eu vou prosperar, que eu vou É mesmo? Mas você não está vendo aí não? Está maior dificuldade aí. Desemprego total, está todo mundo sendo mandado embora. É. E muitas vezes tem muita gente que dá ouvido a isso. Ah, não vou não, porque vai falar não. Eu não vou não, porque não vai dar certo. Irmão, sabe? Aprenda com Jesus aqui. Jesus vai olhar para Jairo e vai dizer assim: Jesus nem levou em consideração o que ele falou. Vai dizer só uma coisa: não temas, crê somente. Jesus não questionou o que ele disse, Jesus ignorou. Irmão, é coisa louca mesmo. É porque assim, ó, as coisas de Deus é loucura para a pessoa natural. Quando vier os não, você ignora. Ai, tomei um não, pronto, nunca mais vou tentar porque tomei um não. Nunca mais vou fazer porque deu não. Nunca mais. Irmão, para com isso.
Ignore os nãos da sua vida. Ignore aqueles que disseram que você não vai conseguir. Ignore quem vai dizer que você não vai chegar lá. Ignora quem vai dizer que não vai dar certo. Ignora tudo isso. Vai para frente. Quem está do teu lado é Jesus. Deus está do teu lado, é o mais importante. Não importa o que digam, o que falem. Não importa a porta fechada, quantos não importa as trancas, não importa o céu está de bronze, mas tem alguém do teu lado. Aquele que está do teu lado é poderoso. Aquele que está com você diz assim: não temas, creia somente, acredite, tenha fé. Quem está do teu lado é maior que tudo. Creia. Que cena é essa, hein? Não incomoda o mestre não. Ela morreu. Pensa, Jesus só dando uma olhadinha para Jairo. Jairo, não temas, creia somente. Toque no ombro do teu irmão e diga para ele: aprenda com Jesus hoje. Aí eu vim pedir oração, bispo, porque falaram que não vai dar não. Falaram que vai fechar. Ora aí, porque falaram que não vai dar. Falaram que é isso, falaram que é aquilo. Então ora aí. Falaram. A última palavra quem dá é Deus. Disseram, mandaram, é Deus, irmão. A última palavra sempre vai vir do Senhor. Ou você crê, ou você crê. Senão não tem porquê você estar aqui. Tem muito crente que fica no meio do caminho. Ele está até andando com Jesus, mas quando alguém vem e fala algo, quando o diabo manda um mensageiro, ele prefere ficar com a palavra do mensageiro do que com a palavra de Deus. Sempre vai ter esse conflito, tá? E você não pode titubear, cochilar entre as duas palavras. Ou é uma coisa ou é outra. É você que decide. Jairo podia chegar para Jesus e falar: obrigado, Senhor. O Senhor até ia lá, mas agora o que vai adiantar? Lembra de Maria e Marta? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, mas o Senhor não estava. Agora já morreu. E quantas vezes na nossa vida a gente acha que já morreu e que Jesus não pode mais fazer nada? Mas se eu estou andando com Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que ninguém, mas isso já está enterrado, já está arquivado, o processo já foi, vai desarquivar, o processo já era, vai voltar, já deu a sentença, vai desarquivar, já não tem mais jeito, vai, o médico desenganou, mas Deus é Deus de cura, disse que não dá mais, o casamento já acabou, não tem mais como reatar. Deus é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus, irmão. Vamos lá, Jair. Vamos lá. Está chegando lá. Jesus, quando chega lá na casa, a casa está daquele jeito. Cenário é choro, carpideira para um lado, carpideira para o outro, um chororô. A Bíblia diz que a casa de Jairo está um alvoroço. Um alvoroço só. A bagunça. E quantas vezes na nossa vida não está assim, hein? Quantas vezes? Uma desorganização só. Não sabemos nem para que lado ir. Era assim que estava a casa de Jairo. Jesus vai fazer só uma pergunta só. Está aí na minha Bíblia e na sua Bíblia também. Só uma pergunta. Jesus vai chegar e vai ser assim: por que alvoroço? Por que esse alvoroço todo? Alguém poderia chegar para Jesus e falar assim: tá vendo não? Não está. Por quê? Porque a maneira que a gente vê não é a mesma que Deus vê. Enquanto todo mundo estava vendo ela morta, Jesus vai dizer assim: por que o alvoroço? Ela está dormindo. A ótica de Deus, a visão de Deus é muito diferente da nossa. Quem dera que a gente sempre olhasse no ângulo que Deus vê. O problema é que a gente sempre vê que vai ter obstáculo, que vai ter barreira, a gente sempre vê que vai ser difícil, e Deus olha assim e diz assim:
eu sou o Deus do impossível. Eu sou aquele que nunca perdeu uma batalha. Mas a gente tem uma ótica diferente de ver as coisas. A gente vê pelo ângulo limitado, pelo ângulo das limitações. E aí, irmão, Jesus vai olhar, por que esse alvoroço aí, ó? Tá louco? É, porque eu estou vendo ela dormindo. Jesus levou Pedro, Tiago e João. Aí ele chama o pai e a mãe da menina, pega Pedro, Tiago e João e diz assim: o resto rapa fora. Porque tem gente que você tem que tirar fora, irmão. Sabe por quê? Porque se você quer viver coisas sobrenaturais e milagres sobrenaturais na sua vida, rapa fora, arranca fora da sua vida os incrédulos, porque senão eles vão atrapalhar você de viver isso. Jesus vai chamar o pai e a mãe da menina, por quê? Porque era alguém que realmente estaria envolvido no milagre. Se tem alguém ali que queria o milagre, era o pai e a mãe. O resto era um bando de curiosos, outros que é. Então assim, ó, você quer viver o milagre? Então prepara o ambiente, tá? Aqui, lá na sua casa. Quem não crê, tira fora. Chega lá em casa, então, ó, eu vou orar, sabe por quê? Deus falou na igreja que vai me dar uma casa, então eu vou orar. Deus falou que vai me dar uma casa, e Deus falou, ó, que vai mudar a minha vida. Eu vou ser próspero. Aí aquele que não é crente, o ímpio, olha para você, é da família mesmo. Amém. Você tem que preparar o ambiente. Você quer falar das coisas de Deus, dos milagres? Então você tem que falar com quem crê e acredita no milagre. Foi só o pai, a mãe e Pedro, Tiago e João. Prepara. Por que você acha que você está aqui hoje, irmão? Você está aqui porque, está vendo esse irmão que está do teu lado aí, ó? Olha para ele, pergunta para ele: você acredita em milagre, irmão? Só para tirar a dúvida, vai. Pergunta para o que está atrás, pelo menos uns dois. Pergunta aí: você acredita em milagre? Pergunta para ele aí, fala para ele: você é louco que nem eu? Você é doidão assim também? Você crê nessas loucuras, nesses negócios aí dos crentes? Então você está no lugar certo, porque tem um monte de louco aqui igual você. O ambiente está preparado, irmão. Pronto. Agora você vai aonde? Lá fora? Se você sair aqui e for ali na praça orar, vai passar um monte de gente. Olha os doidos falando sozinho. Você vem na igreja para isso. Por quê? O ambiente. Ali fora você é um louco falando sozinho. Olha lá, olha, nossa, que isso? Deve ser problema mental. Aqui não, aqui você fala com Deus, você rasga, né, seu coração. Aí o irmão olha e fala: nossa, aquele lá, bem assim, glória, aleluia. Então é o ambiente. Quem não está na mesma fé, na mesma visão, quem não crê nas mesmas coisas, tem que tirar fora. O problema muitas vezes é que a gente quer viver o milagre, mas esse negócio está misturado. É muita incredulidade lá e não funciona. Enquanto você puxa para um lado, o outro puxa para o outro, atrapalha, irmão. Então Jesus falou: sai. Só quero papai e mamãe. Vem Pedro, Tiago e João. Aí o milagre vai acontecer. Você está aqui no ambiente do milagre. Você veio buscar Jesus? Reconhece que Ele tem poder? O que você tem falado? O que você tem falado? Talvez até hoje você tem falado o que não devia, mas hoje você vai falar aqui, colocar na sua boca um cântico de vitória. Vai colocar, vai. E mesmo que em meio às crises, alguém venha dizer assim: não vai dar, você não vai conseguir. Lembre-se, aquele que está com você, aquele que está contigo é maior do que aquele que está
no mundo. Prepara o ambiente. Deus vai te dar grandes vitórias. Você vai vencer as crises que têm se avolumado contra a sua vida. Fique de pé, fique de pé. Essa ceia vai gerar isso no teu coração, no meu coração. Vai, 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 vai. Que essa ceia te dê força para vencer as crises, para transpor as barreiras, para vencer os obstáculos. Jesus disse assim: se vós estiveres em mim e a minha palavra em vós, pode pedir tudo. Se você está junto e alinhado e misturado com Jesus, andando com Ele, sabe, as crises virão, os nãos batem na minha e na sua porta, mas eu vou começar a ignorar tudo isso. A gente é assim, dá mais valor para as percas do que para as vitórias. Ah, eu queria e Deus não me deu. Mas quanta coisa Deus já te deu, hein? Eu queria o carrinho de controle remoto e Deus não me deu. Será que Deus não te deu coisa mais importante até hoje do que esse básico que você acha que Deus não te deu? Mas sabe por quê? A gente costuma ser assim. A gente costuma valorizar aquilo que perdeu, aquilo que não ganhou, aquilo que não teve. E a gente muitas vezes esquece de valorizar tantas outras coisas que Deus nos deu nas mãos. Ah, eu queria tanto. E gente que daria tudo para estar só sentado aqui nessa cadeira hoje, que está lá dentro de um hospital. E talvez eles estejam dizendo assim, ó: eu daria tudo para estar numa cadeira como essa. Eu disse hoje de manhã aqui que o meu telefone não para de ligação, de gente pedindo oração. E hoje à tarde eu tive que sair de casa para confortar uma família que teve uma perca. Não volta mais. Que não volta mais. Triste. E a gente está aqui. Você está aqui. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ah, eu não aceito não como resposta. Vai ter não. Vai ter não, bebê. Fofo, linda de Jeová, vai ter um monte de não, viu? Aí ela disse não. Ele disse não, mas aí esses nãos não vão fazer com que eu desanime, com que eu pare, com que eu desista. Eu vou ignorar e vou prosseguir. Vão ter coisas na minha vida que talvez não vão funcionar como eu imaginava. Não era o que eu esperava. Ah, eu esperava mais. Eu até acreditava que seria mais. Mas essas coisas não vão ser alimento para fazer eu desistir daquilo que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim, Ele ainda não terminou de fazer. O que Deus tem para você não acabou. A gente perde lutas, mas a gente não perde a guerra. Tem horas que a gente tem que refazer a nossa estratégia. Refaça a estratégia, mas não desista. Não desista. Paulo, uma vez, se fingiu até de morto. Os camaradas chegou para bater em Paulo.
surra nele. Aí o que Paulo fez? Fingiu que estava morto. Aí morreu. Aí quando eles foram embora, aí, né? Davi está lá. A Bíblia diz que ele chega na presença do rei e está até babando, a baba escorrendo pela barba. Aí o rei olha assim, o rei inimigo fala assim: esse aí é Davi? Esse aí é o rei de Israel? É esse? Não, leva esse cara daqui. Meu Deus, eu pensei que era outro cara. E Davi, lógico. Estratégias, Deus está falando aqui. A gente tem que ter estratégias no meio das crises. Isso tudo que está passando aí, você já orou? Já falou assim: Senhor, Deus está falando com pessoas aqui, ó. Já acabei a palavra. Você já orou assim: Senhor, me dá uma estratégia nesse momento. Ninguém está vendendo, Senhor, me dá uma estratégia. Ninguém está comprando, Senhor, me dá uma estratégia. O telefone não está tocando, Senhor, me dá uma estratégia. Deus está falando com pessoas aqui. Ou a gente fica só reclamando: a coisa está feia, a coisa está difícil, hein? E vai piorar, hein? O diabo já põe logo aquele endemoniado desse jeito, né? Olha, e vai piorar. É. E a gente fala ainda. Não, aqui não, estou falando de crente em outro lugar. Muda isso hoje. Posso ouvir um amém? Quantos entenderam essa mensagem aqui? Deixa eu ver.